Queria compartilhar com vocês aqui do canal algumas fotos de um álbum que eu estava formando. Não tem um critério exato, né? São, digamos assim, uma miscelânea de fotos que eu vou tirando nessas caminhadas. Eu passo por um determinado lugar e acho interessante, tiro as fotos. Então eu falei assim, vou fazer o álbum e vou preparando uma legenda. Na verdade, eu e o professor Francisco, José Antônio, professor Francisco, muito amigo, falecido já, mas nós conversávamos bastante e tínhamos uma ideia de fazer uma publicação, um livro, o título seria mais ou menos ligados às imagens, né? É, e também texto. Então, eu faria as fotografias, nós dois produziríamos o texto. Seria um álbum com legendas, mostrando um pouco dessa memória visual, fotográfica, iconográfica da nossa cidade aqui, no caso Santa Cruz. Faleceu o professor Francisco, infelizmente não levantamos a publicação que seria Marcos e Marcas do Passado. Então, a ideia, por exemplo, começava lá no Morro do Mirante, faríamos algumas fotos lá do Morro do Mirante, poderíamos ver poesias que já foram publicadas sobre o Mirante, textos. Então seria um álbum com as imagens. Quem sabe se a gente faz isso aí daqui para frente. E aí comecei a fazer essas fotos, comecei a me empolgar e as pessoas começaram a elogiar. Pô, mas que foto bacana, não sei o quê. E sabe como é, né? O ego vai subindo e a gente vai aumentando. Aí quando eu faço as minhas caminhadas, eu vou com o celular, que não tem, nunca fui fotógrafo. Eu vou tirando com o meu celularzinho aqui. Não é lá não tem lá lentes tão especiais, mas eu acho que depois dá até um efeito legal. Por exemplo, essa foto aqui, eu estava passando pela rua Álvaro Alberto, aquela subidinha da rua Álvaro Alberto, depois do Largo do Negão, e tem uma parte ali alta, quase chegando na subida que vai sair da Praça da Legalidade. Para quem conhece Santa Cruz aqui, é fácil de saber, né? E eu passei assim na cerca, até um barranco ali, de vez em quando tá caindo um pedaço de barro ali. Aí vi essa imagem do hangar, falei, pô, mas que bacana, olha só. Falei, não, vou fotografar. Então fotografei a imagem do hangar. Se vocês analisarem bem, tem bem uma palmeira, bem na parte central, que aqui no caso eu ampliei, né? Eu puxei no zoom do celular e ampliei. E lá no fundo nós temos as serras de paciência. A gente vai viajando, assim, vai pensando, né, nos viajantes, por exemplo, Saint-Hilaire, que descreve essa passagem por Itaguaí, ou Thomas Ender, que faz muitos trabalhos, né, passando lá pelas serras. E aqui o hangar, o monumental hangar, bem aqui na nossa frente. Achei bacana, falei, vou fotografar. Então coloquei essa foto logo para a abertura do álbum. Poderia ter tirado outras fotos, porque eu tenho muitas fotos da parte interna do hangar, mas eu parti para outras, né? Aí essa aqui é a única do hangar que tem nessa série desse álbum que eu estou compartilhando com vocês. 27 de agosto do ano passado, a ponte tinha acabado de passar pela restauração. Foi quando eles colocaram esses refletores, dando esse visual. Eu achei esse visual muito bonito. Embora eu tenha recebido um comentário até do meu neto Nicolas Majoli, falou: Ih, tá parecendo coisa de assombração de cemitério. Pô, eu fiquei muito chateado, mas isso é brincadeira, né? Assim que eles instalaram os refletores, eu estive lá à noite, no 26, se eu não me engano, acho que foi até um sábado à noite. Eu falei, eu tenho que ir lá para ver como é que ficou, qual foi o efeito que daí. Eu achei um efeito fantástico, um efeito realmente cinematográfico.
peguei essa foto é uma das fotos que eu tirei à noite, tirei umas 30 fotografias à noite, cada uma mais bonita do que a outra. E aí coloquei aqui, foi dia 26 de agosto de 2022, foi só logo assim. Depois que eu fui publicando essas fotos, aqui tem uma outra foto também, que eu considero cenográfica, eu tirei lá quem conhece ali já deve ter visto, tem umas mesinhas, tem até uma mesa aqui no primeiro plano aqui, e os bancos. Aí fiquei sentado e tirei essa foto aqui com o refletor bem em cima. Depois que eu fui tirando essas fotos, e algumas divulgando e tal, também outras pessoas divulgaram, e eu comecei a perceber que à noite, pelo menos naquele período mais quente, setembro, outubro do ano passado, a ponte começou a ser bastante frequentada. A chegar ao ponto assim que aos sábados tinha muita gente mesmo lá visitando, inclusive gente jogando bola, garotada jogando bola, namorados passeando. Eu achei aquilo tão bacana porque a ponte sempre esteve muito isolada, né? Então se deu um efeito visual muito bom e trouxe também um atrativo legal para a comunidade. Aí eu fui inventando, fui buscando algum tipo de imagem. Essa aqui eu tirei dentro de um dos arcos, à noite também, né? Pegando a parte da claridade dos refletores do outro lado, mas dentro dos arcos que o povo lá chama de túnel, né? Essa da esquerda, eu peguei, tem uma mangueira lá, e essa mangueira tem uma parte entre um tronco e outro, e eu já fiz algumas fotos dela, pegando por dentro desse tronco, pegando a ponte lá no final. Todas as fotos foram tiradas no mesmo dia 26 de agosto de 2022. Aqui é uma das colunas, né? Essas colunas têm um significado muito, um simbolismo legal, porque vocês observam que tem no final capitel, em formato de uma pinha portuguesa. Aí eu comecei a buscar qual seria a simbologia, né, dessa pinha portuguesa. E exatamente ela está relacionada com a questão da fertilidade, da produção, muito relacionada também com a produção agrícola, né? E tem várias casas, inclusive ali próximo mesmo da Escola Municipal Ponte de Jesus, tem uma casa que tem aquelas pinhas, porque essas pinhas portuguesas foram produzidas também em louça. Essas casas mais antigas, mais luxuosas, eles usavam essas pinhas portuguesas em algumas partes da frente da casa, né? Então eu gosto muito de trabalhar, de fotografar essa pinha, até pelas essas ranhuras que aparecem lá no capitel, né? Aqui tem essas duas fotos, essa foto central, exatamente a que eu comentei anteriormente, que é uma foto entre o tronco da árvore, pegando do tronco, pegando a ponte lá no final. E as duas laterais são dos arcos tiradas de dentro do arco para fora, com os refletores fazendo a luminosidade da parte externa. Uma outra foto também considero cinematográfica, pegando a ponte, do lado oposto ao rio, né? Que seria onde a água estaria passando. A cartela barroca com as colunas, que não poderia faltar. Então vocês vejam que são todas elas fotos tiradas à noite, mas com um efeito muito bonito. Então eu achei interessante fazer esse álbum, né? Marcos e marcas do passado. Quer dizer, do passado e do presente também, porque aí nós temos a ponte, que é um monumento de 1752, mas que é um monumento atual, que atualmente está sendo muito visitado, é, com a participação de muitas pessoas, enfim, já como um ponto de atração turística. Aí no ano passado, a Edith, que é historiadora, está fazendo um doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, promoveu durante um semestre inteiro um curso para tratar de assuntos relacionados com Santa Cruz. E ela conseguiu exatamente que esse curso fosse realizado lá numa das salas lá da FATEC, com o professor Alexandre, que era diretor.
Foi uma autorização muito bacana, porque a Edith estava com certa dificuldade em conseguir um local. Esse curso faz parte de um projeto, de um programa que tem na Universidade Rural, com os doutores têm que promover um curso. Foi um curso muito bacana, com muitas pessoas inscritas, diversos palestrantes, e eu achei interessante, compareci a algumas palestras, né? Participei também de uma. E lá na entrada da FATEC, da sala onde nós nos reunimos, né? Tem essa usina que, por incrível que pareça, eu não conhecia, não sabia pela história, né, pelo Benedito Freitas principalmente, que essa usina foi instalada no Matadouro para abastecer, porque o Matadouro, quando foi inaugurado, não tinha luz elétrica. Então eles usavam aquelas lâmpadas ainda com a gás. Então era uma coisa muito complicada, porque tinha que colocar o gás, tinha que acender, e aquilo não dava luminosidade suficiente. Então, num determinado momento, no início do século, já no início do século XX, finalzinho do século XIX, eles instalaram, foi até o coronel eh, Honório dos Santos Pimentel, que era intendente. O coronel Honório dos Santos Pimentel, a história dele tem muita ligação com o Matadouro, porque ele veio para cá, para Santa Cruz, para trabalhar com o Magarefe, que era uma das funções mais simples na escala hierárquica do Matadouro, para Magarefe. E ele foi se projetando, conseguiu liderança e acabou se tornando deputado, intendente municipal, seria hoje o correspondente vereador, depois deputado federal, e teve uma atuação política das mais brilhantes aqui em Santa Cruz, né? Sempre falo ele e o senador Camará foram, no que eu conheço de história relacionada com as políticas, foram os dois políticos que mais fizeram por Santa Cruz. E foi o coronel Honório de Santos Pimentel, pelas informações, que teve a iniciativa de propor que fosse instalada essa usina. E quando nós começamos o curso, a usina, que vocês estão vendo aqui na foto, toda bonita, pintada, cercada, ela estava toda pichada, porque os alunos chegavam lá e sentavam, né, estava toda pichada, e cada um ia escrevendo com aquele lick paper, aquelas coisas todas, fazia escrevendo os nomes, enfim, estava toda ela marcada, né? Numa das palestras foi feito comentário e o professor Alexandre, o diretor, estava lá. 2 semanas depois nós voltamos, né, para outra palestra, né? Já estava nessa situação. Olha que beleza que trabalho, né? Inclusive eu, o Marcelo, o Ciro e o João, nós estávamos trabalhando, fazendo trabalho mais ou menos no mesmo grupo. Nós paramos um dia, tiramos fotos, isso antes desse trabalho. Nós falamos, puxa, isso aqui podia ser restaurado, quem sabe até funcionar, botar para funcionar e tudo. Mas não imaginávamos que na cabeça do Alexandre já estava um projeto. Ficou muito bonita mesmo. Então essa usina ela tem uma parte é, bem estreita com a história de Santa Cruz. É uma foto lateral da usina, que é mais do que um gerador, na verdade é uma usina mesmo. E nós fomos fotografando. Ela estava toda comida por ferrugem, essas partes metálicas, e eles recuperaram, praticamente fizeram um trabalho de restauração mesmo, né? Fizeram um trabalho de restauração. Só não está funcionando, mas em termos de beleza, nota 10. E parabéns ao professor Alexandre, diretor da FATEC. Claro que, naturalmente, ele conseguiu apoio para que isso se tornasse realidade. Aí eu fui fazendo algumas fotos, né? Não coloquei fotos anteriores, que eu também tirei fotos quando ela ainda estava em condições sofríveis, digamos assim. A história dessa usina tem muito a ver com a história de Santa Cruz também, porque além dela ter trazido para os funcionários do Matadouro, né, uma possibilidade de trabalhar com mais comodidade, com mais conforto, com mais luminosidade, havia uma produção que excedia a necessidade do próprio Matadouro. Então esse excesso de energia, porque todo mundo sabe que quando se produz energia, agora
com esses tetos solares, por exemplo, tem até mesmo, quando eles tentam vender para você, ou te apresentar o projeto, eles sempre dizem que sempre pode haver uma sobra, um excedente, que esse excedente fica numa cota, inclusive pode até ser repassado para uma outra pessoa da família, um parente, um amigo. Claro que isso aí tudo dentro dos trâmites legais, né? Mas então havia um excesso de produção de energia e foi o coronel Honório dos Santos Pimentel, que era um político muito articulado com Santa Cruz. Ele morava na Avenida Isabel, numa casa que atualmente ela não existe mais, é um estacionamento ali nas proximidades de um colégio que tem na Avenida Isabel, quase chegando na Rua Felipe Cardoso. E o coronel Honório Santos Pimentel que propôs que esse excesso servisse para abastecer algumas ruas de Santa Cruz, principalmente a Avenida Isabel, onde não só porque era a avenida, o local onde ele morava, né, onde ele morava, é porque sai direto ali do Matadouro. E a Felipe Cardoso, acredito que pelas características da época não seria uma luminosidade como, por exemplo, aquela que nós vimos lá na Ponte dos Jesuítas, com aqueles refletores. Mas para quem não tinha uma luz elétrica e passa a ter isso gerado aqui em Santa Cruz, eu acredito que tenha sido uma novidade muito grande no início do século XX ter algumas ruas com luz elétrica nas suas ruas. No caso da Felipe Cardoso e da Avenida Isabel. As fotos foram sendo colocadas, né? Além do ambiente, do próprio ambiente, com as árvores ainda centenárias que envolvem toda a área, a caixa d'água que está lá também, que foi construída na mesma época do Matadouro. Aí vocês vão vendo que realmente ficou um local bastante aprazível, bastante convidativo, né? Para que as pessoas até visitem, porque se tornou um museu a céu aberto. Só falta mesmo a fonte voltar a funcionar. Então, isso aí, graças principalmente ao professor Alexandre, que foi que levantou essa ideia, né? A partir daquelas sugestões que surgiram lá no curso promovido pela professora Edith. O curso foi realizado naquele prédio que está ali na frente. Nós entrávamos exatamente nessa direção aqui. E era um local muito agradável. Nós não tínhamos tanto intervalo. O intervalo era muito curtinho, mas quando tinha uma oportunidade para sair, para fotografar, e nós aproveitamos realmente para fazer muitas fotos daquela área dali, desse período que estivemos lá. E a usina é um monumento. É um trabalho bacana mesmo de se ver. Vocês vejam que tem um totem aqui, fazendo uma descrição, exatamente para que as pessoas possam saber de que se trata isso. Eu acho importante que esses monumentos eles possam ter um totem. Por exemplo, a Fonte Wallace tem um totem, mas essa parte essa lâmina, onde tem a parte descritiva, foi retirada ou apagada, quer dizer, então não se explica nada. Para quem já conhece, chega lá já sabe de que se trata e tudo mais, até porque existem muitas pessoas estão fazendo divulgação, mas quem chega sem saber, o que é isso, né? Então seria importante que sejam colocados esses totens ou pelo menos um banner, alguma coisa explicando de que se trata. Aí no caso, aqui é a nossa usina. Vocês vejam que eu fiz várias fotos, porque realmente para registrar. E o local hoje ocupado pela Escola Técnica de Santa Cruz, a FATEC, são várias dependências que pertenceram ao antigo Matadouro. Até vocês podem ver pelos pórticos ainda com aquela alvenaria de granito, né, os pórticos em granito e o próprio telhado. Claro que isso aqui tudo passou por um processo de restauração, algumas construções surgiram novas, mas é um ambiente que ainda faz recordar o Matadouro, só que não mais como funcionando como Matadouro, e sim como uma escola que funciona, por exemplo, aqui o Centro Vocacional Tecnológico. Então são vários setores
de cursos oferecidos à comunidade de Santa Cruz, além dos cursos regulares. Uma das coisas que eu considero muito elogiável lá na FATEC, na Escola Técnica, é a identificação de todas as pequenas ruas, né, que tem dentro da Escola Técnica, com o nome de um professor ou de um funcionário que tenha trabalhado. Aqui no caso foi ele professor e coordenador de eletromecânica da Escola Técnica Estadual Santa Cruz. Foi de 2003 a 2013, 10 anos atrás. Então eles deram o nome do jardim ao Hélio Ribeiro Júnior. Nasceu em 1956 e morreu em 2013. Quer dizer, achei muitíssimo, muitíssimo elogiável essa iniciativa, porque valoriza, né, o profissional que trabalhou ali, traz a lembrança. Geralmente foram profissionais realmente que se destacaram. Então é que nós temos Jardim Hélio Ribeiro Júnior. Observem que até pelo tipo de pórtico das janelas e da porta, né, das portas mostra que se trata de um prédio do final do século XIX, início do século XX. Como eu falei, eram dependências, porque o matadouro tinha o abate do gado bovino. Inclusive o abate era feito naquele prédio maior, que hoje foi transformado em salas de aulas, mas havia também abate de carneiros, de porcos, de cabritos. Todos esses abates eram feitos em determinados setores. No caso do gado bovino, que era a maior quantidade, o gado entrava pela uma passarela que subia e era batido lá em cima, depois descia num gancho para que fosse desossado, né? E os pequenos animais eram abatidos em setores menores. É uma área bem urbanizada, bem arejada, bonita. É um lugar que não só para estudo, mas também para atividades culturais e de lazer, é um lugar aprazível, é um lugar agradável mesmo de se permanecer. Aí eu tirei essa foto aqui mostrando como é bonito o local. Atualmente, o professor Alexandre, que é o diretor, ele está com um projeto, porque a escola técnica é um colégio, né? Então, o objetivo principal é formar os alunos, no caso, o ensino médio, embora tenha vários cursos. Mas ele também está com um projeto ligado à cultura, inclusive abrindo os espaços, né, um determinado dia da semana, para que a comunidade, para quem tem interesse, visitar. Eu acho isso aí uma iniciativa muito, muito bacana, porque as pessoas podem ter acesso, podem conhecer, inclusive até saber o que está sendo realizado lá na escola, né? A escola aberta à visitação. E até mesmo nos finais de semana, dependendo do contato com ele, ele também permite. Nós fizemos recentemente o Reinaldo Azevedo, que organiza aqueles passeios ciclísticos, nós realizamos um passeio ciclístico e uma das entradas, uma das visitas foi exatamente aqui. Todos os ciclistas entraram por aqui, percorreram, deram a volta. Então isso é muito importante, porque a população que não tem conhecimento de como está sendo conservado e usado esse patrimônio, passa a valorizar mais, né? Vejam aqui, esse prédio já é do Centro Cultural, onde também tem o auditório. E aqui no primeiro plano vocês vejam que tem um banner exatamente dando informações, um banner em português e inglês, dando informações de que se trata, porque realmente se trata de um espaço de importância histórica, cultural, geográfica e educativa, né? Ao prédio do Centro Cultural, mais uma homenagem, Jardim Maria Júlia Ururaí, Dongakiushi, nasceu em 1957, morreu em 2011. Era professora de língua inglesa da Escola Técnica Estadual Santa Cruz. Foi de 2006 a 2010. Quer dizer, mais uma homenagem. Uma das placas também das ruas.
aqui em homenagem ao professor João Ferreira de Oliveira, marchante do Matador de Santa Cruz, 1954 e 1975. Quer dizer, é anterior à escola técnica, né? Mais ligada ao Matadouro. Nasceu em 1924, morreu em 2005. Até os estudantes também receberam homenagem, claro que naturalmente dentro de um critério, alguma escolha, né? Então, Rua Davi Monteiro Ramos Fernandes, nasceu em 1994, morreu em 2014, estudante de informática da Escola Técnica Estadual Santa Cruz entre 2010 e 2013. Pela esse banner, essa placa, vocês podem ver quantas atividades são oferecidas pela Escola Técnica de Santa Cruz. Aqui nós temos em cima a coordenação geral, tudo muito bem sinalizada, né, porque as pessoas chegam lá e não vão se perder. Administração, secretaria, centro de informática, núcleo PCD, pedagógico, centro vocacional, tecnológico e centro de idiomas. Quer dizer, aí tem inclusive o centro de idiomas, né? Tem aqui a Escola Técnica Estadual, Santa Cruz ETESC, Centro de Memória, Centro de Educação Física e Esportes, Centro de Lutas e Danças, Centro Cultural, Auditório, Refeitório, Escola de Ensino Industrial e Ruínas do Matadouro. Então são para orientar as pessoas que visitam. Essas ruínas do Matadouro, elas ficam na parte de trás e ainda é possível ver como foi construída, né? Como foram construídas as instalações do Matadouro, ainda com aquelas pedras de mão, aquelas pedras enormes, tijolos maciços, né? Estilos mesmo do século XIX. Outra homenagem, Jardim Tânia Lúcia Souza, dos Santos de Souza, que foi supervisora educacional do CETEP Santa Cruz de 2012 a 2013. Nasceu em 1960, morreu em 2014. Uma foto bonita do local, mostrando ainda um prédio também ainda do século XIX. Vocês podem observar que o ambiente, o local está muito bem tratado, com pinturas, com limpeza, bem arborizado, realmente ficou bonito. Mais um outro prédio também, antigo, do antigo Matadouro. Aqui o Centro de Idiomas da FATEC. Aquela rua, aquela que eu mostrei para vocês anteriormente, né, mais próxima, né? Só para vocês terem uma ideia de como ficou bonito, como está bonito o local. Bem convidativo. Me perdoem aí pela essa tosse chata. Então, a postagem de hoje é mais para compartilhar com vocês esse álbum, né, que eu falei, que foi uma das ideias, uma das propostas, né, do professor Francisco, que nós fazemos um trabalho Santa Cruz, marcas e marcos do passado. E aqui no caso, privilegiando principalmente o Matadouro, mas a ideia do trabalho não é só o Matadouro. É realmente fazer uma seleção de imagens de vários pontos de Santa Cruz. Então, obrigado a você por estar acompanhando aqui o canal e até uma próxima.